Bom dia, crianças! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade às nossas aulinhas. Mas hoje, diferente de todos os outros dias, nós vamos estudar sobre Allan Kardec. Então vamos dar uma pausa rapidinho nos nossos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo para aprender quem foi Allan Kardec. Mas, como sempre, antes de toda a aulinha, nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado pelo Allan Kardec. Então, para começar a nossa aulinha, nós vamos ler o prefácio, em que diz assim: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como o imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta a outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Então agora vamos fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece. Deus, nosso querido Pai, de infinita bondade e misericórdia, te agradecemos por mais um dia de vida, por estarmos aqui estudando e aprendendo sobre os ensinamentos de Jesus. Que a espiritualidade amiga possa amparar e abençoar a todos os nossos irmãos que estão em sofrimentos, onde quer que eles se encontrem. E assim pedimos a permissão para dar por início a mais uma aulinha dessa manhã, que assim seja. Então agora nós vamos conhecer uma pessoa, como eu já disse no começo, que se chama, na verdade, ele é conhecido como Allan Kardec. Olha só como vocês podem ver aqui o Allan Kardec em volta das crianças. Mas o nome dele verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ele nasceu num país muito distante do Brasil. Ele nasceu na França. Aqui a bandeira da França. Quem já ouviu falar nesse país? E aqui nós temos o mapa da França. E o Hippolyte Léon nasceu numa cidade que fica bem aqui, chamada Lyon. Vamos ver se dá para vocês verem. Bem aqui, chamada Lyon. Mas quem será que foi esse homem que nasceu na França do século XIX? Ele nasceu em 3 de outubro de 1804. Por isso que nós estamos estudando sobre ele, porque amanhã, dia 3 de outubro, seria o aniversário de nascimento dele. Ele veio de uma família de professores e advogados. Olha só, família de professores, que trabalhavam na educação e advogados. E Hippolyte Léon, ele foi estudar
lá no castelo de Yverdon, na Suíça. Então, ele saiu do seu país, da França, e foi lá para a Suíça, que é um país bem pertinho da França, e foi estudar no castelo de Yverdon, que é a escola de Pestalozzi. E o Hippolyte, ele era muito inteligente. Com apenas 14 anos, ele já dava aulas para as turmas menores e estudava vários idiomas. Por ele ser tão inteligente, ele tinha muita facilidade em aprender outras línguas, além do francês, que era a língua dele, né, por ter nascido na França. Ele também sabia falar alemão, inglês, italiano, holandês e um pouco de espanhol. Ele sabia falar todas essas línguas e ele gostava muito do alemão e até mesmo traduzia alguns livros alemães. Então, ele estava sempre buscando se aprimorar, estudar e também passar esse conhecimento para outras pessoas. É o que nós vamos ver. Hippolyte Léon, ele ainda não era Allan Kardec, mas ele já era muito estudioso e se dedicava à educação das pessoas, principalmente as pessoas do ensino público, como pedagogo, um educador. Olha só, o livrinho aqui é para representar que ele gostava muito de ler, de estudar. Como pedagogo, ele lutou pela democratização do ensino público. Mas o que isso quer dizer? Democratização do ensino público? Parece uma palavra muito difícil, não é? Mas vamos pensar assim. Vocês, pequenininhos, vão para a escola, não é mesmo? E não é muito bom aprender? E principalmente quando a mamãe e o papai podem pagar uma escola boa, uma escola de qualidade. Mas será que todo mundo tem acesso a esse ensino, a essa escola de qualidade? Nem todas as pessoas têm. E ele lutava por isso, ele queria que todas as crianças pudessem aprender e estudar como aquelas que também tinham recursos. E isso ele lutou bastante. Num período de 5 anos, o Hippolyte Léon manteve em sua casa cursos gratuitos para aquelas pessoas que não podiam pagar pelos estudos. Ele ensinava química, física, anatomia e outros idiomas também, outras disciplinas. E ele também elaborou um manual de aritmética relacionada à matemática, ajudando no desenvolvimento das ciências. E ele também deu aula de química, de matemática, de anatomia comparada, de física, fisiologia, retórica, anatomia e francês. Ou seja, ele era um ótimo professor, porque adorava e gostava muito de ensinar. Passaram-se alguns anos, né? Em 1832, o Hippolyte Léon tinha lá os seus 28 anos de idade e ele conheceu uma jovem muito bela que também gostava de literatura e das belas artes. O nome dela é Amélie Baudet. Olha só, os dois juntinhos aí na mesa, vendo alguns papéis. E ela colaborou muito com os estudos do Hippolyte Léon, né, do seu marido. E ela também incentivou o seu trabalho de codificação do espiritismo, que nós vamos ver já já como é que o Hippolyte Léon se tornou Allan Kardec, o nosso tão querido Allan Kardec, né, que trouxe tantos ensinamentos e facilitou o ensino através dos seus livros, das suas obras.
Em 1854, Allan Kardec, que ainda era Hippolyte Léon, tinha lá os seus 50 anos de idade, ele ouviu falar sobre um fenômeno que estava acontecendo na França principalmente, que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Mas o Hippolyte Léon não acreditou não, ele achou muito estranho até. Como é que pode uma mesa se levantar sozinha, cadeiras girarem no ar? Isso deve ter alguma explicação fisiológica, certamente, porque cadeiras e mesas não pensam, não podem responder às perguntas. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. Enquanto as pessoas faziam perguntas às mesas e cadeiras, elas respondiam. Então, Hippolyte Léon achou que deveria existir algo mais ali, e a convite do seu amigo, Sr. Potier, ele aceitou um ano depois a assistir. Ele passou a frequentar as reuniões onde aconteciam, essas manifestações aí mediúnicas. E depois de muito presenciar as manifestações, depois de um estudo sério do que estava acontecendo, ele recebeu uma mensagem de um espírito amigo dizendo que ele tinha vivido uma vida entre os druidas, nos povos célticos, na França. E ele teve o nome de Allan Kardec. Para não confundir com seus trabalhos como educador, que ele era conhecido na França por já ter publicado algumas obras, alguns livros, como Hippolyte Léon, ele resolveu então ser chamado de Allan Kardec no Espiritismo. E a partir dos seus estudos, a partir da sua missão de codificador do Espiritismo, ele então publicou 5 obras básicas, que são as obras mais importantes que todas as pessoas que querem se dedicar ao Espiritismo devem estudar. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. E a tia vai mostrar para vocês agora quais são esses livros que ele escreveu. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro onde há perguntas de Allan Kardec feitas aos espíritos e os espíritos respondem, trazem essas lições, essas respostas sábias para nós. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns, que trata sobre a mediunidade. É um livro muito importante. O terceiro livro é o que nós mais conhecemos. Quem é que acerta? Um livro que a gente lê toda a aulinha. Quem falou o Evangelho segundo o Espiritismo acertou. O nosso querido Evangelho, que nos ajuda nas horas mais difíceis da nossa vida, não é mesmo? O quarto livro que ele escreveu, que ele codificou, foi o livro O Céu e o Inferno, que traz muitas comunicações dos espíritos do além-túmulo. Aqueles irmãos nossos que já desencarnaram, que passaram pela Terra, trazem contribuições valiosas para nós. Eles falam dos seus estados como espíritos felizes, como espíritos sofredores, como espíritos criminosos, como espíritos suicidas. E aqui nós aprendemos que o céu e o inferno estão dentro de nós, E o último livro que ele codificou é o livro A Gênese. Esse livro aqui fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo.
e nós vamos aprendendo que os milagres são apenas fenômenos naturais das leis de Deus, mas que ainda não eram conhecidos pelas pessoas e por isso eram chamados de milagres. Mas além dessas 5 obras que Kardec codificou, ele também escreveu algumas outras que são bastante importantes. Ele escreveu o que é o Espiritismo, que está aqui nessa lista. Ele escreveu a Revista Espírita, escreveu Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, entre outras obras. E também, depois do seu desencarne, foi publicado Obras Póstumas e O Principiante Espírita e também A Obsessão, contribuindo para o nosso aprimoramento, para os nossos ensinamentos. E o que nós podemos entender de Kardec, né? Kardec, ele se dedicou até o final da sua vida à divulgação do Espiritismo e faleceu no dia 31 de março de 1869, aos 64 anos. Ele está sepultado no cemitério Père-Lachaise, em Paris. E acima da sua tumba, do seu túmulo, está escrita uma frase muito importante: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então, que nós possamos levar, essa frase para a nossa vida e seguir os passos do nosso amigo Kardec, se assim podemos dizer aqui, ele novamente com as crianças. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre quem foi esse grande codificador da doutrina espírita. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre ele e que possamos, nunca desistir de assistir às aulinhas, de estudar o Espiritismo e de principalmente praticar o que está em cada um desses livros. Assim, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão amado, te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de aprendermos hoje sobre Allan Kardec, esse espírito grandioso, corajoso, que reencarnou aqui na Terra para nos trazer também essas mensagens valiosas, para organizar todos os ensinamentos dos Espíritos, facilitando a nossa compreensão diante dos ensinamentos, que possamos ler os livros, as obras, refletir em cada uma delas. E assim, Senhor, agradecemos por mais uma aulinha de hoje. Que o Senhor fique conosco, nos dê um bom fim de semana e que assim seja, graças a Deus.